29 emendas indexadas. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 2/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Mais uma vez, boa noite a todas e a todos presentes, aquele que nos assiste pela TV Câmara. Correndo o risco de ser repetitivo, mas pode ser que tem gente que tenha chegado depois da minha fala inicial e tem gente que tenha entrado na TV Câmara agora. Mas, em primeiro lugar, como bem citado aqui pelos vereadores, né, se não for aprovado esse plano, não dá para conseguir recurso público, né? Ou seja, é simplesmente um plano, né, plano caça-níquel. A verdade é essa. Porque ele não tem consistência técnica. É um falso plano. Não teve diagnóstico, não teve objetivo, não teve metas, não teve ações. Isso foi apresentado aqui, está apresentado no estudo, está apresentado na audiência pública. Está claro, não é um plano isso, né? E se não é um plano, e além do que, eu insisto, né, que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento está correto, né, porque cabia a ela fazer apontamento em relação à questão de financiamento, né? Isso torna esse projeto também legal, segunda coisa. Terceira, né? Ele é vazio, porque não tem metas, né? Eu já escutei vereador falando aqui, esse governo não vai fazer isso, né? Isso é coisa para 10 anos, né? Então, ou seja, vai aprovar um negócio que não tem obrigação de ser feito, é igual o plano diretor, né? Você aprovou o plano diretor de 2007, não tinha metas, não tinha obrigação de fazer. O que foi feito do plano diretor de 2007 até agora, né? E aí eu gostaria também, né, de agradecer a vereadora Ana, né, porque ela aumentou a militância do PSOL em pelo menos umas 10 vezes, né? Se esse povo todo que foi para a rua esses dias fosse do PSOL, pô, a gente já tinha uma bancada de 3 vereadores aqui, né? Desculpe, vereadora Ana. E eu digo à população o seguinte: sempre que a população começa a fiscalizar, cobrar, né, e protestar, é taxada de PSOL, né, tentando estigmatizá-los. Mas, para mim, né, como membro do PSOL, para mim é um orgulho. É um orgulho ver essa população, né, sair dos suas caixas fechadas, ir para a rua, né, e vir aqui lotar a Câmara. E esse é só o primeiro passo, né? Vocês deram um passo, mas tem um passo muito maior em relação ao plano diretor, viu? Não esmoreçam, por favor. O meu voto continua sendo contrário por tudo que falei na minha fala inicial e que repeti agora. Muito obrigado e boa noite. Continua o encaminhamento de lideranças. Perdão, continua em discussão do projeto, perdão. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Bom, só quero deixar todos vocês cientes, né, que teve a participação da população, foi acolhido, tá? Foi acolhido o pedido do povo também, tá? Isso foi legal também, tá? Enquanto estava rolando palestra, isso, aquilo, falando isso, o que a gente fez? Chamou para casa, colocamos projetos nas emendas, fizemos com a participação conjunta, tá? Então, tanto os vereadores, tanto a população, tanto essa casa, fez um trabalho conjunto com o povo de Vinhedo, tá? Igual eu falei para vocês, eu vou votar favorável ao projeto, tá? E parabenizo a vocês de sair da casa, vir aqui, lotar a Câmara Municipal. Parabéns, só assim a gente consegue mudar a nossa cidade, tá? Tem o plano diretor, esse sim, a gente vai ter que lutar, tá? Esse sim a gente vai ter que lutar. Saiu no jornal de Vinhedo a capacidade de água. Vocês viram lá,
em torno de 6 mil habitantes. Se aumentar habitantes mais 6 mil, a gente fica sem água. Só dos loteamentos aprovados, conforme estudos dos professores, já dá mais de 80 mil habitantes, passando quase o dobro do que já existe hoje. Então, precisa de atenção, sim. Tá? Então, parabéns a vocês, parabéns à casa, parabéns a todos pelo trabalho que vocês fizeram. Obrigado. Continua em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, assim como dito pelos outros vereadores, também acho que cumprimento a todos, acho que o debate é importante, o respeito é importante, e isso eu acho que ocorreu no andar da carruagem, por assim dizer, com relação a esse plano de mobilidade. Mas é fato que temos que discutir muito. Como eu disse, é constante as reclamações por conta das nossas vias, são vias estreitas, são pontos específicos aí que o trânsito é constante e desgastante para muitos, é fato. Nós temos até problema com questão de socorro. Nós temos vias que, se tiver uma ambulância, o horário dependendo de pegar, ela não consegue passar. Então, vai ter que discutir muito isso. Eu quero destacar aqui os pontos que eu fui contra, Ana, por exemplo, que eu sugeri por manter como estava no plano, como, por exemplo, a Franco Soares, ou como, por exemplo, a João Gasparini e tudo mais. A gente ouve todos os lados. Muita gente me procurou, pedindo, né? Como eu disse, por exemplo, da João Gasparini, não debati, mas havia dito nas reuniões, tenho para mim que, de fato, toda a região dos 7 bairros, da região da Caixa d'Água, tudo mais, desemboca tudo no centro. A gente tentar achar futuramente uma saída é de extrema importância. Estou pensando em mobilidade urbana. É fato que, se não tiver como construir, não vai poder construir. É fato que, se ali tiver alguma situação que impossibilite, por conta de alguma questão, por exemplo, do lado da linha férrea, que pertence à FEPASA, se não conseguir autorização, de repente não consegue nem construir, né? Ali não é uma via intuitiva, porque já é tudo construído. Quem conhece a região da Vila Planalto já está atrás das casas que são, inclusive, construídas. Então, deixar isso bem claro. E eu fiz ouvindo muitas pessoas, tá? Da mesma forma, quando eu vim falar da Franco Soares aqui, eu ouvi o pessoal da região, principalmente do condomínio Campos do Toscana. Obrigado. Então, só esclarecendo, mas cumprimentar a todos, acho que um debate sadio. Quero dizer que estou sempre à disposição, vamos continuar conversando. Então, de fato, diria assim, se dos 100% que foi pedido, acho que 95%, até mais, foi acolhido por todos os vereadores, alguns foi acolhido 100%, nem todos passaram, mas eu acho fantástico isso. Da mesma forma que muitos vieram trazer para nós as ponderações, nós também ouvimos outros lados que falaram, não, Paulo, mantém isso, mantém aquilo. E eu ponderei e achei melhor acompanhar as reuniões que tive, que foram muito prudentes. Valdir, eu posso estar enganado, depois quero debater com você também, até quando fala do plano de mobilidade, do transporte público, quando você fala, inclusive, do erro, eu não lembro qual é a linha, mas lá fala que tem as diretrizes de acordo com a lei municipal, né? Porque o nosso transporte público é uma concessão, e quem paga o transporte público, Ana, é o próprio cidadão, né? Não tem nada do município. Então, depois vamos conversar, não estou aqui fazendo coisa para a gente poder verificar, dentro da lei, o que ele quer dizer quando ele fala do financiamento do transporte público. Tem que ter o planejamento, como você diz, aquela coisa toda. Mas aqui é uma concessão e quem paga é o próprio cidadão. O município não tem nem onerado com relação ao transporte público. Ele tem que planejar para que o transporte público seja aplicado da melhor forma, atendendo interesses sociais. Né? E a gente está até sofrendo um pouco com a questão do transporte público, quando se trata da mobilidade urbana. Aqui no município, algumas situações foram alteradas há pouco tempo, deu mais valor para o transporte, para o carro, que muito acontece aqui. Nós temos algumas vias que não entender aqui, é um crime, tem 4 cruzamentos. Para o pedestre, então, nem me fale se é crime ou não, porque a hora que atropelar alguém, e com o ônibus a turma não liga muito também não, tem região aí que dificulta a passagem de ônibus. Nós tínhamos que criar vias, de fato, que o ônibus pudesse fluir bem. Senão nós nunca vamos querer usar ônibus aqui em Vinhedo. Como eu disse, se a Estrada da Capela tivesse condições de alargar e fazer uma via só para ônibus, seria fantástico, né? E assim por diante. Então,
ponderando, fazendo essas ponderações, quero debater com você depois e verificar. Não debati aqui porque total desconhecimento, mas venho trazer essa indagação para a gente verificar. Então, acho que, por transporte público não ser financiado pelo município, e sim ser pago pelo contribuinte, pelo cidadão, estaria imbuído aí a questão que você bem colocou, do orçamento. Mas, enfim, quero verificar e estudar com maior cautela a respeito, senhor vereador, junto com o senhor. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, todos os presentes, depois de cerca de 4 meses, mais de 4 meses, esse projeto à casa, de diversas conversas, reuniões, audiências diversas, de muito ouvir, como já foi dito aqui, democraticamente, depois a gente apresentar 32 emendas, emendas não que surgiram porque nós queremos impor essas emendas, mas porque nós ouvimos da população, vieram técnicos aqui falar, apresentaram essas sugestões, são todas sugestões que eram nesse sentido, após a gente democraticamente ouvir todos os segmentos, ou pelo menos inúmeros segmentos, depois a gente apresentar emendas de acordo com essas solicitações, e olha que foram muitas. Essa emenda aditiva, por exemplo, que há dúvida a respeito da constitucionalidade, ela acrescenta uma série de mecanismos de controle da sociedade. Basta ler atentamente o que diz essa emenda. Então, acho que a gente melhorou muito o projeto. Eu disse desde o início, o projeto que chegou a essa casa, no meu ponto de vista, estava longe do ideal, mas é o que chegou a essa casa. Restava nós trabalharmos, ouvir a população, para melhorá-lo em tudo que fosse possível, e é o que foi feito. E não foi pouco que foi mudado, não, foi mudado muito no projeto. Ele é totalmente diferente do que chegou a casa. Agora, imagina, depois disso tudo, de ouvir os diversos segmentos, de tanta reunião, né, de acatar sugestões todas, praticamente todas, que foram apresentadas, né, a gente melhorar esse projeto, você votar contra. Isso é ilógico, isso não faz sentido. Se o projeto não tivesse tido todo esse debate, essa discussão, se todas essas emendas não tivessem sido aprovadas, melhorando tanto o projeto, eu até entendo. Agora, depois disso tudo que foi feito, eu respeito a opinião de cada um tem a sua opinião, tem os seus argumentos, seus pontos de vista. E eu acho que é natural, a gente entende que, independente do projeto, viesse esse projeto perfeito, ia ter pessoas que iam ser contra, criticar, ia arrumar pontos, ia falar, ia ser contra, de qualquer jeito. Porque é natural, é uma prática que sempre teve na vida toda, ser contra tudo, porque é fácil ser contra tudo. Difícil é você trabalhar para melhorar, para aperfeiçoar, para chegar a algo que construa. Né? Ser contra tudo, atirar pedra de tudo, qualquer um pode fazer sempre. Né? Então, quem a vida toda teve essa postura, é natural que continue tendo. Eu acho que é coerente. Quando a pessoa defende determinadas mudanças, tem que mudar isso, sugere, traz, fala, e depois ela própria vota contra. Tudo bem, até se falar assim, não, olha, se não for aprovado, eu vou votar contra, ok, seria razoável, lógico. Agora, mesmo aprovando tudo que ela sugeriu, ou trouxe pessoas que sugeriram, ainda assim vota contra. Mas, é o direito de cada um, respeito. Eu acho que isso é histórico, né, e vai continuar sendo. Né? E eu tenho um entendimento que, se não é possível a gente ter o ideal dos sonhos, vamos trabalhar para ter o melhor possível. E quando se fala, não, esse projeto é só para poder receber recursos. Não, isso que impõe a legislação federal. É a própria lei federal que impôs essa situação. E não estamos falando de empréstimo, estamos falando de qualquer tipo de repasse do governo federal, por exemplo. Agora, por que essa legislação federal colocou essa condição? Para realmente forçar, obrigar todos os municípios a desenvolverem os seus planos de mobilidade. E dentro dessa previsão, a previsão de que sejam feitas as audiências. Foram feitas anteriormente, antes de vir para casa, 3 audiências públicas, divulgadas nos meios de comunicação,
teve um nível de participação que poderia, sim, ser muito melhor da sociedade já naquela época. Não foi tão grande como seria o ideal que fosse, mas teve a participação, foi realizado conforme prevê a legislação federal, veio para casa, nós também debatemos, fizemos aqui na Câmara audiência pública, discutimos em outros pontos. Então, foi amplamente debatido democraticamente, né? E alguns pontos de vista prevaleceram, outros não. Ouvido da população, alguns eram favoráveis às emendas, ouvi também pessoas que eram contrárias, no entanto, votei favorável, porque é o meu entendimento que deveria ser votado, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem hoje, depois de uma ampla discussão, um projeto muito melhor do que chegou à casa. E que todos os pontos críticos, que realmente poderia afetar a questão ambiental, sobretudo, foram modificados. Por isso que voto aqui com toda a convicção favorável à aprovação dessa lei com as emendas. Continua a discussão. Nenhum mais os senhores vereadores querendo discutir. Está aberto para lideranças encaminhar a votação. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, só uma questão que foi citada aqui, né? Depois de tudo que foi feito, reprovar, né? Então, depois de tudo que foi feito, não se corrigiu, nem poderia corrigir, né? Não daria para corrigir a questão, né, da técnica que não foi feita, não daria para corrigir a questão da Câmara incluir instrumentos e mecanismos de financiamento. Não, a Câmara não pode fazer isso, tem que ser o Executivo, não dá para corrigir isso, né? Então, depois de tudo que foi feito, o essencial continua errado, né? O que está se fazendo aqui é os vereadores, né, tentando fazer um plano, entre aspas, menos ruim, né? Tudo bem. Agora, é fácil ser contra tudo, essa afirmação também não se refere a mim, né? Porque se procurar minhas votações, menos de 10% foram contrárias nesses 4 anos e meio de mandato, né? Foi efetivamente contrário em algumas situações muito terríveis, né? Como, por exemplo, um caso que teve na primeira legislatura, queriam mexer nos cargos de confiança da prefeitura, né? Essa Câmara ficou lotada, né? Nós, inclusive, tinha ao nosso lado aí também, até o vereador do Djalma estava ao nosso lado também, queriam passar aqui não sei como é que se diz, né? Um trem, aquele trem para entrar um monte, de aumentar o número de cargos, e a gente acabou sendo contrário, não demos quórum, né? Então, aquilo ali efetivamente foi contrário, né? Então, eu sou contrário em questões essenciais, né? No básico. Então, eu voto muita coisa a favor do governo. Fala aí, posso pegar minhas votações, menos de votação de 10% é contrário. Então, não é uma fala que vem para mim, né? Isso. É isso aí. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço ao vereador Geraldinho Canguçu que eu possa falar pela liderança do PV. Concedido, vereador. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Agradecer aos técnicos, Raul Aureliano Caldeira Franco, Silvio Tadeu Pina, Vinícius Silva de Macedo e a doutora Verônica Sabatino. E agradecer a todos aqueles que participaram das audiências. Vocês demonstraram força, vontade, muitas das vezes até mais tarde nas audiências. Isso mostra a população que quer um Vinhedo melhor, a população que quer um Vinhedo diferente, muitas das vezes do que ela foi, do que ela é. Então, é isso o futuro que nós desejamos para Vinhedo. Os técnicos, com muita capacidade, com muito entendimento, fez com que nós, vereadores, pudéssemos enxergar
parte do projeto de uma forma diferente. Muitas de nós éramos leigos em algumas situações, porque não tínhamos o entendimento que os professores, que os doutores tinham. E ele veio nos enxergar de uma forma diferente. Então, por tudo que vocês, técnicos, e a população que participou, nos passaram, fez com que nós fizéssemos um projeto diferente. É o melhor que nós queríamos? Não, não é o melhor. Nós gostaríamos de um projeto bem diferente, muito melhor daquilo que é hoje. Mas, com certeza, fizemos. Eu acredito que cada vereador aqui deu o melhor de si, com um estado de democracia, de entendimento, de conversa, de diálogo. O mais importante de tudo, houve diálogo entre os vereadores, houve entendimento dos vereadores, junto com a população, junto com os técnicos que deram o melhor, de si, para que nós possamos fazer o melhor. Então, agradeço a todos e por essa noite é só, senhor presidente. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Eu vou falar rapidamente, porque a maioria dos vereadores aqui, todos já se posicionaram com relação à votação do projeto, mas só para responder rapidamente, com todo respeito ao vereador Valdir Barreto, torço para que o pessoal de fato cresça, vereador Valdir, porque quando o senhor foi eleito no primeiro mandato, foi o Rodrigo quem lhe trouxe, porque foi o Rodrigo que foi eleito, o senhor veio no vácuo. E nesse segundo mandato, o senhor ficou fora. Só o Rodrigo se elegeu pela rede. Por gentileza. Por gentileza, vamos continuar. Continue o encaminhamento de lideranças. Ninguém? Posso a palavra, presidente? Tem a palavra, vereador. Como o projeto chegou nessa casa, né? Esse projeto, vamos dizer que era um pão, só o pão. Só o pão. Não tinha nada no projeto. Nada. Nós, vereadores, trabalhamos para colocar salsicha, batata, purê, e vai melhorando o projeto. Mas assim, o projeto é tão ruim que o prefeito mandou nesta casa, mas tão ruim, que a gente teve que mobilizar o povo, teve que mobilizar todo mundo para fazer o projeto. Senão não ia adiantar em nada. Então assim, com a participação de vocês, a participação dos vereadores, a gente conseguiu melhorar o projeto. É isso que a gente tem que deixar muito claro. E outra, vai ter outros projetos importantes na nossa cidade também, que a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o povo e vai fazer as emendas, fazer tudo junto. E vai ser votado, aí vamos saber como vai ser. Então, assim, a maioria dos projetos, das emendas, foi aprovado conforme todo mundo quis. E a gente fez. Agora, desculpa, né? O prefeito poderia fazer melhor, né? Continua o encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Reprova. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e um contrário. Não tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 2/2019 será o mesmo submetido ao segundo turno de discussão na próxima sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, solicito a segunda